Mais uma vez aqui no plenário, agora ao lado do vereador Irã Barbosa. Vereador, início de mais um ano legislativo, qual a expectativa para os trabalhos deste ano? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, reiniciando mais um ano, né, de trabalhos aqui na Câmara Municipal. Na verdade, iniciando o ano com sessões, porque a rigor nós tivemos um período de recesso, mas com um intenso trabalho, porque as demandas da cidade continuam aí presentes, acontecendo. E nós aproveitamos o projeto do recesso, meu mandato especialmente aproveitou o momento do recesso para dialogar bastante com as secretarias, dialogar bastante com a população, identificando os problemas da cidade. E agora retornamos na expectativa de termos aqui como dar encaminhamento a todas as questões que estão postas, pendentes, se as que ficaram do ano anterior, né? Questões novas que surgem. E o Parlamento Municipal é uma caixa de ressonância de tudo que acontece na sociedade, haja vista o que nesse momento está acontecendo aí fora. Nós continuamos tendo o tempo inteiro a população vindo à frente da Casa Parlamentar Municipal para manifestar suas preocupações, seus anseios, reivindicar dos legisladores municipais que tenham posições em relação a questões que estão candentes, né, aí no meio da sociedade. E é para isso que nós estamos aqui. O Parlamento, a expectativa que eu tenho é de que a Câmara Municipal de Aracaju, no ano 2018, em que pese seja um ano eleitoral, em que pese seja um ano que tem Copa do Mundo, em que pese seja um ano que tem outros interesses que extrapolam a pauta legislativa, nós possamos dar prioridade às questões que só esta casa pode dar resposta. Porque tem outras questões que nós podemos dialogar com outros setores, mas algumas só o Parlamento Municipal pode responder. Essas têm que ser priorizadas especialmente. É um ano muito difícil para nós todos, iniciamos o ano com uma vitória importante. Tenho convicção que a luta da classe trabalhadora brasileira fez arrefecer os ânimos dos vampiros que querem usurpar os direitos dos trabalhadores, fazendo com que não houvesse condição de aprovação nesse momento, no reinício dos trabalhos do Legislativo Federal, da chamada reforma da Previdência, que de reforma não tem nada, é um projeto que visa, na verdade, extinguir os direitos previdenciários e assistenciais da população mais pobre, os direitos previdenciários dos trabalhadores e os direitos assistenciais da população mais pobre. A luta e a resistência dos trabalhadores e do povo está fazendo o governo perder. Na verdade, ele teve uma grande derrota, não é, com essa impossibilidade de colocar na pauta de votação no início desses trabalhos legislativos federais a chamada reforma da Previdência, não conseguiu os votos necessários. Não conseguiu por quê? Porque o povo está nas ruas manifestando sua indignação em relação a essa proposta, porque o povo está indo onde os parlamentares estão para se manifestar contra aqueles que votaram a favor nos primeiros momentos, contra aqueles que têm dito que vão votar a favor e apelando para aqueles que estão indecisos que não votam. O resultado, o povo fez a sua voz prevalecer e o governo não obteve os votos necessários. Mas tem uma preocupação, e isso este ano aqui tem que ser tratado nessa casa parlamentar, que é a intervenção que foi decretada para o Rio de Janeiro. Entendo que o governo federal pisa em terreno movediço, entendo que ele tenta, com essa medida, intimidar a população, que já está dando recado. Nós não queremos que o governo continue retirando direitos do povo desse país, e ele, numa demonstração de força, como que a dizer ao povo brasileiro que eles têm o aparato repressor, o aparelho repressor, para impedir que o povo se manifeste e que exija dos governos, ainda que dos governos ilegítimos, como o de Michel Temer, exija que as medidas que são impopulares não sejam tomadas, ele decreta a intervenção no Rio de Janeiro. Isso para nós é uma preocupação. Então é um ano que se inicia com extremos desafios, né? A Câmara Municipal, evidentemente, não é a seara definidora de algumas dessas pautas, mas, sem sombra de dúvida, os parlamentares que aqui atuam precisam ter posição e precisam cobrar dos governadores, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais com os quais interage, que eles tenham posição favorável ao povo. Chega de cobrar a conta dos desmandos da política, do Estado Nacional, cobrar essa conta do povo trabalhador, do povo mais pobre. É preciso que o Brasil, em vez de intervenção militar, por exemplo, tem uma intervenção social. O que é intervenção social? É você garantir políticas públicas que atendam às necessidades do povo. Ora, o Rio de Janeiro está mais do que provado, mas não é a primeira medida que se toma na perspectiva que está sendo tomada agora. E já se demonstrou ineficaz para resolver os problemas. O que é que precisa ser tomado como medida? Precisam de medidas que garantam mais políticas públicas, porque são elas que reduzem a fome, são elas que reduzem a miséria, são elas que reduzem a violência. Não são medidas autoritárias e de caráter
caráter militar que resolvem os problemas sociais que o Brasil tem. A economia entregue da forma como está ao capital internacional e aos especuladores não resolve os problemas da nossa sociedade. É preciso dizer isso. O presidente Michel Temer sabe disso, mas ele tem uma opção clara, né, em defesa de um projeto que foi derrotado nas eleições, mas que foi, ao usurpar a cadeira da presidência da República, o presidente começou a impor um projeto que o povo tinha dito lá atrás, na eleição de 4 anos atrás, que não queria que esse projeto fosse vitorioso. Então, é um ano extremamente desafiador para nós aqui com as nossas pautas, mas como nós não somos uma ilha, é um ano desafiador porque nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no resto do Brasil e no mundo. Falando sobre as reformas, o senhor tem trabalhado desde o ano passado, está envolvido nas manifestações contra as reformas, tanto da Previdência quanto da Trabalhista, que já foi aprovada, e a população está cada vez mais se envolvendo nessa discussão. Qual a avaliação que o senhor faz dessa participação popular? Ela é fundamental. Eu tenho, inclusive, não participado apenas das manifestações. Eu tenho ido a vários lugares onde posso, do Estado, para dialogar com o povo, esclarecer qual é o conteúdo das medidas que já foram tomadas e das que estão na lista de maldades do atual governo para serem aprovadas, mostrando quais são as consequências para o povo trabalhador, para o povo mais pobre, porque são as vítimas dessas medidas. E o povo está se conscientizando, porque, veja, se todos lembrarmos, houve um discurso fundamentador de um golpe que foi dado lá atrás, quando tiraram a presidenta Dilma da presidência da República. Qual era o discurso fundamentador? Era o discurso de combate à corrupção, era o discurso de que o Brasil estava com essa sua economia sendo prejudicada, era o discurso de que o Estado brasileiro estava inoperante. E o que é que nós assistimos depois do golpe? Nós assistimos exatamente o fortalecimento daquilo que foi usado como discurso para dar o golpe. O que significa dizer que a elite desse país, que financiou o golpe, quer seja através dos grandes meios de comunicação, quer seja através do grande capital que financiou os movimentos, quer seja através do capital internacional que dirigiu isso daqui, quer seja através de setores, inclusive do Poder Judiciário, que garantiram e continuam garantindo a continuidade desse golpe, esses setores implementaram exatamente aquilo que diziam contra o qual lutavam. Então, ficou comprovado que a saída, e o povo já está percebendo isso, a saída da presidente Dilma, ela não saiu porque o PIB estava diminuindo, até porque o PIBinho que reclamavam lá atrás caiu assustadoramente depois do golpe. Ela não saiu porque estava começando a aparecer algum tipo de desemprego, até porque depois que deram o golpe, o nível de desemprego no nosso país cresceu assustadoramente. Ela não caiu por conta de problemas que existiam, ela caiu exatamente por causa das soluções que vinham sendo implementadas, tirando o Brasil da miséria, distribuindo mais renda, garantindo à população reajuste no salário mínimo que fosse superior à inflação, porque se você perceber, uma das primeiras medidas que o governo Temer tomou foi a de congelar os investimentos nas políticas sociais. E isso já está repercutindo, inclusive, por exemplo, na definição do valor do salário mínimo. Nós vimos como foi que se deu a elevação do valor do salário mínimo, né, neste último ano. Isso implica dizer, o povo já acordou, o povo percebeu que foi vítima de um golpe midiático, de um golpe de uma elite que não quer dividir o bolo da riqueza, que é produzida pelo próprio povo com o povo, e ao acordar o povo está reagindo, mandando recado, né? Mandando recado. É por isso, depois dos recados que o povo está dando, aí vem a reação governamental. Qual é a reação governamental? É a ameaça de fazer o Brasil retroceder aos anos de 1964. É preciso que nós estejamos alerta para isso. É preciso que nós sejamos atentos para isso. E é preciso que nós estejamos resistindo a isso. O Brasil tem que ter mais democracia. O Brasil tem que ter mais liberdade. O Brasil tem que ter mais políticas públicas, mais políticas sociais. O Brasil não precisa de autoritarismo, de intervenção militar e nem precisa que o capital internacional domine os interesses nacionais. Estamos entregando nossas riquezas ao capital internacional. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso é fruto de um golpe, isso é fruto do histórico. E como o povo já percebeu que é isso que está em andamento, o povo acorda, o povo vai às ruas e o povo cobra das autoridades instituídas que elas possam ter posição favorável aos interesses populares. Por isso, eu acho que a nossa tarefa é continuar dialogando permanentemente com a população, esclarecendo o que foi e o que continua sendo o golpe e arregimentando forças para resistirmos a isso. Falando em população, o que a população pode esperar do mandato do vereador Irã Barbosa para 2018? Olha, mais muito trabalho. Estou aqui com um conjunto já muito grande de indicações, onde eu estou apresentando ao prefeito, que no dia de hoje estará aqui na nossa casa, os problemas que a cidade continua enfrentando.
O ano passado eu fui um dos vereadores que mais apresentou indicações fazendo esse diagnóstico da cidade. Evidentemente que muitas delas não foram superadas, muitos desses problemas continuam. Eu estou reiterando o pedido para a solução, agregando a eles novos pedidos, mais projetos de lei que nós estamos aí prontos para apresentar, buscando ajudar a solucionar os problemas da população. O povo pode esperar que o mandato durante esse ano continue nas ruas, como nós sempre estivemos, identificando os problemas em loco, dialogando com a população, com representantes de comunidades, lideranças de bairros, para que nós possamos tratar dos problemas. E vamos continuar disputando aqui dentro da casa concepções de administração pública, autonomia para o Poder Legislativo, frente ao Executivo. Vamos continuar discutindo a necessidade de termos as licitações. Já tivemos aí a rodada de licitação para o lixo, mas nós precisamos ter a do transporte público, o transporte coletivo. Vamos continuar insistindo numa concepção de uma cidade verdadeiramente democrática e acessível a toda a população. Vamos continuar insistindo num modelo de cidade que seja pensada para todos e não apenas para os grandes empresários das grandes construtoras, das grandes empresas de transporte de ônibus, de transporte coletivo. Vamos continuar disputando aqui no parlamento aquilo que nós entendemos como sendo essencial para o exercício da cidadania, para uma cidade com aquela qualidade de vida da qual nós tanto falamos, que Aracaju precisa cada vez mais percorrer, buscar, e nós temos como implementar. Aracaju é uma cidade em franco desenvolvimento, né? É uma cidade que ainda tem um porte, que dá para você ter um planejamento melhor. Infelizmente, o planejamento não é a tônica da nossa cidade, mas ainda é possível tentar reverter os problemas da cidade e planejar uma ocupação do solo urbano de forma mais ambientalmente correta, mais humanamente pensada, mais do ponto de vista humano. Portanto, isso é o que o povo pode esperar do nosso mandato. A continuidade da luta naqueles eixos que nós já elencamos aqui. O meu planejamento estratégico definiu lá atrás que o nosso mandato tem eixos sobre os quais ele se debruça para trabalhar. Esses eixos têm focos nos quais ele centraliza a sua atuação. Nós vamos continuar perseguindo aquele planejamento estratégico para continuar dando respostas ao povo de Aracaju e ao povo de Sergipe. Afinal de contas, Aracaju é a capital de todos os sergipanos. O que acontece aqui reverbera, o que acontece aqui tem influência muito grande sobre a vida de todos os sergipanos, porque nós somos a capital de todos aqueles que nasceram no estado de Sergipe. Aracaju não é qualquer cidade, como de resto nenhuma cidade é qualquer cidade, mas Aracaju tem uma centralidade. É nela que reside a capital de todos os homens e de todas as mulheres que nasceram no estado de Sergipe. Ela merece, como todas as outras cidades, uma atenção e, no caso, por ser a capital, uma atenção com uma preocupação, porque ela serve muitas vezes de espelho, tanto isso vale para o bem e para o mal, ela serve de espelho para as demais cidades do nosso estado. Por isso nós temos que ter muito cuidado e muito zelo com a capital sergipana. Obrigado, vereador, pelas informações e tenha um excelente ano de trabalho aqui na Câmara. Eu é que agradeço e espero que o trabalho de vocês aqui, Bruno, nesse importante veículo de comunicação para que a população possa acompanhar os trabalhos parlamentares, o trabalho de vocês possa surtir naquilo que também é essencial, a democratização ao acesso às informações. Parabéns pelo trabalho e vamos aqui acompanhar tudo que acontece nessa casa, porque a vida do povo, em muitos aspectos, é definida a partir das decisões tomadas no Parlamento Municipal. Obrigado, vereador. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você.